Qual é o futuro do tráfego pago? Será que já saturou o suficiente? Será que já saturou o suficiente para você nem entrar? Ou para você que já está dentro desistir? A real é que as pessoas sempre falam nisso, né? E cada vez mais falam mais. E eu resolvi trazer uma análise crítica, uma análise fundamentada, uma análise com muita crítica, com o meu ponto de vista sobre o que está rolando no momento, qual é a perspectiva para os próximos meses e anos e alguns alertas. Então, se você quiser ter uma visão de alguém que vive nisso há muitos anos, fica comigo que o vídeo de hoje é para você. O que eu vejo nos dias de hoje? Uns falam, já saturou, não vale a pena. Outros falam, acho que vai saturar, hein? Outros falam, tá cada vez mais difícil. Qual grupo você é? Comenta aqui, você é do grupo que fala que já saturou, mas ainda tá nele, e já saturou, nem entra. Você é do time que tá dentro, mas tá se cagando de medo disso parar de funcionar, de saturar demais. E que time você faz parte? Comenta aqui no vídeo, por favor. Para que esse vídeo realmente seja uma análise criteriosa, uma análise técnica, sem enviesamento do o Adriano tem um curso de tráfego pago, tu acha que ele vai vir aqui no YouTube falar que tráfego pago tá morrendo? Não, eu vou trazer meu papo real, tá? Para isso a gente precisa voltar um pouco. Tráfego pago não é Google Ads. Tráfego pago não é Facebook Ads. Tráfego pago não é TikTok Ads. Tráfego pago, acima de tudo, é pagar para a sua marca aparecer. A gente está falando de publicidade paga. Então vamos subir e vamos colocar isso aqui em publicidade paga. Porque a bola da vez é Google, é Face, Meta, é TikTok, mas amanhã pode ser qualquer outra coisa, assim como no passado já foi outra coisa. E falando de passado, vamos começar com uma história não muito antiga, mas voltando só um pouquinho no tempo. Se a gente voltar, quando a gente fala em publicidade paga, a gente vai cair facilmente em mídias como revistas e jornais, certo? Onde as pessoas iam lá, faziam as publicidades em jornais e revistas. E olha só, pasmem, isso continua existindo até hoje. Claro, em grande volume como era antigamente, não. Com o domínio que era antigamente, que exerciam antigamente, lógico que não. Eu fiz uma pesquisa na Wikipedia, por exemplo, eu encontrei registros de publicidade 4.000 anos antes de Cristo. Eu vou pedir para o time, inclusive, deixar o link aqui da Wikipedia, que eu fiz a pesquisa, formas de publicidade, onde as pessoas iam lá e faziam ações para vender lá as coisas deles. Por que eu fui tão lá atrás, né? Se a gente está falando de 4.000 anos antes de Cristo, até 100, 200 anos atrás, onde a gente tinha diversas formas de publicidade paga, por que eu voltei tanto no tempo se você que está no presente quer saber o que está rolando agora? Porque quando eu volto tanto no tempo e eu vejo que já existia essa necessidade, a gente foi avançando para diversas formas, e aí você vem para revistas, você vem para jornais, depois disso a gente avançou para outras coisas, a gente avançou para mala direta, a gente avançou para TV, para jornal, para rádio, perdão, primeiro, depois para TV, e tantas outras formas que a gente tem de publicidade paga. O panfleto é uma publicidade paga, o outdoor é uma publicidade paga. Aquele papel que você recebe no restaurante, você vai lá, o pessoal coloca um papelzinho que lá tem uma marca que não é a marca do restaurante, aquela ali é publicidade paga. Então, você entende que o conceito de publicidade paga é muito gigantescamente mais amplo do que um mero anúncio do Google, do Facebook? E aí, quando você entende isso, eu preciso te falar sobre 3 coisas. O primeiro ponto, necessidade e demanda. Existe necessidade de vender coisas? Existe. Existem demandas para essas coisas? Existe. Existe lá atrás, existia há 100, 200 anos atrás, existe hoje, e eu digo para você, as chances de ninguém precisar vender nada e de ninguém precisar comprar nada, ainda mais no nível de consumismo que a gente vive, são remotas. Então, necessidade e demanda, elas existiam quase que desde sempre, não dá para afirmar desde sempre, né? Mas de registros muito antigos, registros presentes e todas as perspectivas de futuro é que essa demanda e essa necessidade vão continuar crescendo. Segundo ponto, publicidade paga não vai deixar de existir. Perceba, eu não estou afirmando que o Google Ads não pode deixar de existir. Eu não estou afirmando que o Facebook Ads, Meta Ads, TikTok Ads não pode deixar de existir. Cara, até pouco tempo não existia rede social. E aí veio uma parada super revolucionária chamada Orkut. Se você é dessa era, eu sei a tua idade. E aí veio o Orkut, entendeu? Com uma puta estratégia inovadora que você tinha que receber um invite para participar. Clubhouse copiou, de certa forma, isso, né? Então, o que acontece? Ninguém achava que o Orkut ia morrer. O Orkut morreu. Ninguém achava que o Facebook ia morrer. O Facebook morreu. Talvez você já tenha se ligado nisso, mas o Facebook morreu há muito tempo. É que o Meta, ou a Meta, nunca sei, foi lá e comprou Deus e o mundo. Comprou o Instagram, depois veio o Story, porque o Instagram ele é um monte de coisa dentro de uma só. Mas o Facebook, enquanto rede social, ele morreu. Então, você entende que as coisas vão morrendo? Ok. A publicidade paga morreu? Não. Então, qual é a chance de amanhã, depois, daqui 1 ano, daqui 10,
Não existir demanda de pessoas querendo comprar coisas. 2, não existirem empresas querendo vender essas coisas. E 3, por sua vez, não existem empresas dispostas a pagar para chegar até esses consumidores. É remota essa chance. Mas remota a chance, entendeu? Então só esses 2 pontos fazem cair por terra a ideia de que não teremos publicidade paga. Só que nós temos um terceiro pilar, que é o grande cerne desse vídeo. Maturidade e inovação. Sempre vai ficar mais maduro. Consequentemente, sempre vai ter uma régua maior de entrada e, consequentemente, o jogo vai ficar bem mais difícil. E é exatamente aqui que eu começo a detalhar pontos que talvez você esteja sentindo, mas não esteja vendo. Vamos falar um pouco sobre movimentos? Eu quero usar, nesse caso, o movimento chamado Google Ads, o próprio Google Ads como exemplo. Lá no começo, cara, se você simplesmente anunciasse de qualquer jeito, mas de qualquer jeito mesmo, você vendia muito. Porque não tinha ninguém anunciando. Então, surge uma coisa nova, tem poucos adeptos. E aí depois você vai ganhando mais adeptos. E depois você vai ganhando mais adeptos. Mais e mais. E aí começa a gerar um sentimento do tipo, tá todo mundo falando disso. Será que é hora de eu entrar? Aí daqui a pouco você começa a falar, acho que já passou da hora de entrar. E aí depois você tem certeza que passou da hora de entrar. E aí depois você começa até a se perguntar, cara, será que não já saturou? Então são os movimentos, ou seja, a gente vai ganhando cada vez mais adeptos. E eu sou uma grande prova disso porque eu lembro do Google AdWords quando eu comecei. Se chamava AdWords, tá? Você só conhece como Google Ads, mas se chamava AdWords. Cara, era basicamente rede de pesquisa. Aí depois, de forma muito revolucionária, veio a rede de display. Então, necessidade, demanda, solução. O que eu quero te abrir um pouco a mente com esses movimentos? Que quando a gente vai atingindo esse nível de maturidade, de muita gente fazendo isso, a gente começa a ter o efeito saturação. Mas não é saturação de necessidade e demanda. Você entende isso? Se você entender isso, valeu o vídeo. É saturação do jeito que eu faço o que eu faço. Tem gente querendo comprar? Putz, isso aumenta todos os dias, gente. Todo santo dia tem gente querendo comprar mais do que comprou ontem. Eu sempre tenho uma crescente de pessoas. Eu sempre tenho uma crescente de empresas querendo vender. Então, necessidade e demanda, elas continuam crescendo. Alguns mercados ali vão bater em tetos, mas, de forma geral, elas crescem. Só que aí tem 300 mil pessoas fazendo, ao invés de 10, 100 mil lá no começo. E aí começa a ter a saturação. Qual é o primeiro sinal de saturação? Aquilo que você fazia, do jeito que você fazia, que dava certo, para de funcionar. São dos primeiros sinais. E qual é a consequência disso? Bom, aí surgem os tipos de pessoas que estão no jogo. O primeiro, aquelas que desistem. Parou de funcionar, ela desiste. Ih, tá vendo? Não funciona mais. Ih, viu? Eu falei que isso era furada. E são os que mais influenciam. Eu diria que esses são os mais barulhentos. Esses são os que mais geram esses burburinhos de mercado, dizendo que, saturou, que não sei o quê, e por aí vai. Só que a gente tem um segundo grupo. É o grupo que estranha essas quedas, ele estranha o que ele sempre fez não funcionar mais, mas por uma razão bizarra, bizonha, ele tenta continuar fazendo a mesma coisa do jeito que sempre fez, esperando que funcione. Ele não consegue enxergar que não está funcionando mais. E a gente tem um terceiro grupo. São as pessoas que entenderam esses movimentos. Elas falam, opa, a regra do jogo está mudando. Como eu entendo sobre regras e sobre o jogo, eu vou começar ou a desbravar novos, e aí que vem as inovações, ou eu vou começar a tentar entender para onde a coisa está caminhando para que eu possa verdadeiramente criar coisas novas, testar coisas novas, ou pelo menos tentar modelar quem está fazendo coisa nova. São 2 caminhos. Ou você desbrava os novos caminhos, ou você aprende com quem está desbravando. E aqui eu quero fazer 2 disclaimers. Perceba que eu falei sobre 3, tá? O A e o B merecem 2 pontos de atenção. O A não tem consistência. Ou seja, ele faz, dá certo, se não deu certo, ele sai. Ele não tem consistência. É o famoso, sabe que o pessoal fala, os ratos abandonam, são os primeiros a abandonarem o navio? Esses são os primeiros. E ainda sai falando que não funciona mais, blá blá blá, e sai influenciando o mercado. O B, ele também tem um problema. O B são os que são engolidos mais fáceis, porque eles permanecem no jogo, mas querendo continuar a fazer do mesmo jeito. Porque geralmente são as pessoas que decoraram fórmulas, que se apegaram a coisas. Por isso que eu falo, se você estiver vendendo muito e não estiver entendendo o que você está vendendo muito, isso é tão ruim quanto. Porque se o jogo mudar, você não sabe o que você fez para dar certo. Aí você fica a mercê da sorte de novo. Você fala, nossa, Adriano, eu acho que isso não tem nada a ver. Tá bom, vamos sair da área de marketing digital? Vamos pegar outra analogia? Quando começou a área de advocacia, quantos advogados tínhamos? Sei lá, Chu, você que é advogado, me ajuda aí. No começo teve 1 advogado, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Você que é advogado me fala, começar hoje, tá mais fácil
ou mais difícil do que 100 anos atrás? Porra! Ah, mas será que tem muito advogado, gente? Tem. E todo mês, todo ano, melhor falando, tem uma galera sendo formada. E aí? O que vai acontecer? Você acha que falta gente para advogado? Não. Você acha que vai parar de surgir advogado? Também não. O jogo fica mais difícil. Por isso que advogado tem que aprender tanta coisa, tem que aprender a ser empresário, tem que aprender marketing, tem que aprender a vender, tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, blá, 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 blá. 50 anos atrás, 30 anos atrás, talvez o advogado não precisasse de muita coisa. Talvez o simples fato de falar, eu sou o advogado da cidade, todo mundo fosse para ele. Um outro exemplo que talvez muitos de vocês saibam, ou pelo menos possam assistir no YouTube, pega uma partida de futebol. Pega do mesmo campeonato. Pega uma partida de futebol da era do Pelé, pega uma final de Champions League, por exemplo. É um outro nível. Mas por quê? Porque o nível vai aumentando e cada pessoa que entra, ou ela está disposta a jogar no mínimo aquele mesmo nível, ou ela não entra. Então, eu posso falar sobre direito, eu posso falar sobre psicologia, eu posso falar sobre futebol, eu posso falar sobre empreender, eu posso falar sobre qualquer outras coisas. A gente vai amadurecendo. Naturalmente, cada vez mais, a barreira de entrada está maior, porque o mercado está mais maduro. O jeitão de sempre satura. O jeitão de sempre não funciona mais. O que eu tenho que fazer, Adriano? É muito simples. Se você está numa cidade onde não tem um restaurante, um feijão com arroz, você é rei. Só que daqui a pouco o feijão com arroz vai estar simples demais. Bota uma salada. Daqui a pouco vai estar simples demais. Na segunda coloca um tipo de carne, na terça coloca outro. Daqui a pouco isso vai estar simples. Começa a trazer uma massa, começa a trazer umas coisas diferentes. É o processo natural. Então, qual que é a tua capacidade de sair de onde você está e ir para um próximo nível? É zero? Você vai sofrer. Então, o que está acontecendo nesse exato momento? Maturidade de mercado. Você tem muita gente falando sobre um tema, você tem muita gente ensinando sobre um tema, você tem muita gente adotando isso, então as pessoas estão mais maduras. Os profissionais que fazem estão mais maduros e os clientes estão mais maduros. Eu não sei há quanto tempo você está no jogo, mas o jeito, o nível que eu faço uma reunião hoje com um cliente é completamente diferente de 3, 4, 5 anos atrás. Gente, a gente chegou lá no começo, a gente tinha que explicar por que o ser humano tinha que ter um site. Minha primeira graduação foi em web design e programação. Então, eu comecei dando aula de web design, fazendo freela, eu criava sites, tinha uma agência de sites. E, cara, eu precisava quase que me humilhar explicando para o ser humano a importância de ter um site. Você não precisa disso hoje em dia. O empresário que você tem que explicar para ele a importância de um site, ele está na era da pedra. Você entende? Então, o que é isso? Isso é maturidade. Você não tem tanto esforço hoje para explicar para uma pessoa que ela tem que investir em anúncio. Isso é maturidade. Então, esse cara ele vem mais fácil, ele está mais facilmente convencido, tá? Mas ele também vai estar mais exigente. Aquele feijãozinho com arroz que você faz não funciona e nem cola mais. E você sabe o que vai acontecer? Daqui a um ano eles vão estar mais maduros. Eles, clientes. Daqui a um ano, os concorrentes deles vão estar mais maduros. Daqui a um ano, o mercado de publicidade paga vai estar mais maduro. Google pode deixar de existir, TikTok pode deixar de existir. Cara, até pouco tempo ninguém falava de TikTok, essa parada nem existia. Hoje todo mundo conhece o TikTok. Pode ser que amanhã surja outra coisa. Mas o fato é, daqui a um ano vai estar mais maduro. Profissionais vão estar mais maduros, estratégias vão deixar de funcionar e vão exigir novas estratégias. Daqui a um ano, clientes vão estar mais maduros. Daqui 2, daqui 5, daqui 10, esses movimentos vão sempre acontecer. Inclusive, se você voltar nesse vídeo daqui a um ano, daqui 2, daqui 3, daqui 5, você vai falar, putz, parece que ele está falando isso hoje, porque são movimentos. Então, não importa se você vai entrar hoje, se você vai entrar amanhã, se você vai entrar daqui a um ano, daqui a 5 anos. Eu posso te afirmar o seguinte, sempre vai existir publicidade paga. 2, as empresas sempre vão precisar e depender dela. 3, o jogo sempre vai ficar mais difícil. E 4, ficar fora não é opção. Eu garanto para você, quanto mais tempo você deixar passar, na hora em que você começar, fala, putz, bem que eu podia ter começado um ano antes. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E se você quiser continuar tendo conteúdos como esse, que abram a sua mente para situações estratégicas e mentalidades estratégicas de marketing, ou mesmo aprender coisas mais práticas e estratégicas para vender na internet todos os dias, se inscreve e ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!